Você já agradeceu a Deus hoje pelo dia? Talvez você começou o dia hoje com muitos problemas e você pensa assim, como que eu vou agradecer a Deus? Olha como está a minha vida, olha a quantidade de problemas que eu tenho enfrentado. Eu não tenho motivos para louvar a Deus. É um pensamento que muitos têm, não é mesmo? Só que Deus, Ele é bom para conosco, não só quando Ele nos atende nas nossas aflições. Eu sei que a gente precisa de socorro nas aflições, não é mesmo? Mas Deus, Ele é bom conosco o tempo todo. Por exemplo, olha o ar que nós respiramos hoje. Amanhã que Deus nos deu hoje um novo dia. Eu sei que talvez com problemas, com lutas, mas Deus nos deu a oportunidade novamente de celebrar a vida, que é um dom de Deus. E se a gente ficar olhando para aquilo que a gente não tem, ou olhando para aquilo que não foi feito, nós vamos então desconsiderar tudo que Deus tem nos dado e nos tem feito. Porque o que não foi feito vai ser feito. Se for a vontade de Deus, vai ser feito. Se não for, não será. Mas o que foi feito, por exemplo, nós temos a vida, né? Você tem uma família, você tem uma casa. Não sei como que você vive, mas eu tenho certeza que não tem te faltado o pão de cada dia, né? Muito ou pouco você tem tido o pão de cada dia. Deus tem cuidado de você. Lá em Mateus, o próprio Deus diz no livro de Mateus, né? Que nós temos que lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, né? E Ele ainda pergunta, né? Quem valeis mais, vós ou os pardais? Né? Toda a vida tem importância, mas nós valemos muito mais do que os pássaros, né? A nível de... Toda a vida é importante, mas a nível de racionalidade, nós valemos mais do que os pássaros. E Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar da gente? Só que se a gente fica olhando para os problemas, as situações que acontecem, naturalmente nós vamos ficar murmurando. E isso vai se tornar um peso na sua vida, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, por exemplo, de você fazer um serviço difícil. Por exemplo, você foi bater um concreto, um sol quente. Quanto mais você reclama, né, mais aquele trabalho vai ficando difícil. Não é assim? O fardo vai piorando. Mas, por exemplo, se você chegar ali no reclamar e você pegar aquilo ali com força para fazer, logo, logo você termina e você nem vê aquilo passar. Então, quando a pessoa ela não é grata a Deus, ela traz esse fardo para a vida dela. E ela vai vivendo esse fardo, né? Vai carregando esse fardo. Aí acaba, às vezes, por conta da chateação no interior, desconta na esposa, desconta nos filhos, desconta em quem não tem nada a ver com a situação que ela está vivendo, e por ela não ser grata a Deus, aquilo vai piorando, porque quanto mais ela reclama, mais ela murmura, pior aquela situação vai ficando. Então, como que a gente consegue lidar com isso e fazer com que essa tempestade venha passar e as coisas venham se encaixar onde tem que estar? Você tem que agradecer a Deus, louvar a Ele, não só nos momentos bons da vida, mas também nos momentos difíceis. Aliás, lealdade e amor é visto nos momentos difíceis, não é assim? Porque lealdade e amor, quando tudo vai bem é fácil, mas quando tudo está difícil, né? Então é isso que Deus espera da gente. Quando Deus vê esse coração, né, em nós, então Ele mesmo coloca a mão dele e nos abençoa. Aqui no Salmos 34, depois você pode estar lendo aí na sua casa, no versículo 1 em diante, ele diz assim, ó, isso aqui é o salmista, né, Davi, falando com Deus e o semblante dele mudou, porque ele estava com o semblante meio abatido por conta dos problemas. Como com qualquer ser humano, né? Davi enfrentou muitas lutas, então estava ali com o semblante abatido, caído, né? Um semblante abatido. Então ele começou a louvar o Senhor, diz assim no versículo 1, diz assim, ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo, quer dizer, em qualquer situação.
em qualquer circunstância, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quer dizer, independentemente do que aconteça, esse louvor vai estar sempre na boca, ou seja, durante o tempo em que ele viver, né, ele vai estar sempre louvando a Deus, não importa como vem estar ali o momento, o dia, a hora, a situação que ele está vivendo, né? Que tem gente que basta acontecer um probleminha, basta acontecer uma luta, que ela já começa a amaldiçoar todo mundo, não é assim? Começa a xingar, a falar palavrão, a esbravejar, não é assim? Começa a amaldiçoar tudo e a todos, não é assim? Não tem gente que é assim? Basta acontecer um probleminha que ela fala, eu não vou mais na igreja, não vou mais buscar a Deus, que Deus é esse, que Deus é esse que não está vendo isso, né? Quer dizer, ela acaba murmurando, né? Ao invés dela confiar ali a sua vida nas mãos de Deus, tá? E diz assim, ó, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos a ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntamente exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Quer dizer, quando ele começou ali a louvar, a agradecer, ele não ficou mais olhando para aquele problema, então ele buscou a Deus, ele teve ânimo, ele teve força. Porque quando a gente está tomado pelo problema, a gente tem força para buscar a Deus. Não é assim? Então ele buscou ali a Deus e Deus então livrou ele de todos os temores que ele tinha. Né? Ali está a dica, né? E assim nós temos que fazer. Não importa a situação que você esteja vivendo, faça isso. Ao invés de se reclamar, murmurar, agradeça, louve a Deus, seja grato por tudo, até pelas lutas, porque até as lutas são importantes, porque se não fosse as lutas, você não teria se tornado a pessoa que você se tornou, tá? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.